A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para transmitir aos irmãos mais uma aula do nosso discipulado. Nessa ocasião seria a aula de número 4, a lição de número 4, que nós temos aí o tema Crendo no Deus Trino, né? Esse tema ele é complexo, ele não é um tema simples de explicar e também tão pouco de compreender, mas eu acredito que o que nós vamos trazer aqui para os irmãos seja o suficiente para o entendimento básico, né, dessa doutrina. Então, nós temos aqui um texto para a nossa meditação, que é Deuteronômios, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Nós estamos trazendo aqui um texto baseado na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Apesar de que essa palavra único no texto em hebraico não é único, é a palavra né? Ou seja, o Senhor nosso Deus é um. Isso faz uma pequena diferença, né? Mas não muito significante. Mas esse tema aqui, esse texto no caso, é só para os irmãos terem uma ideia aí de quem é Deus, o que é Deus. Deus ele é uma unidade, né? Deus é um. Mas de que forma podemos ver essa unidade de Deus, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, ou tentar aqui explicar da melhor forma possível para os irmãos essa ideia de Deus Trino, né? Então a nossa introdução, ela diz assim: esta lição trata de uma das doutrinas mais difíceis de compreender e de ensinar, que é a doutrina da Trindade, né? É uma doutrina tradicional e uma das mais importantes da igreja. Essa doutrina busca mostrar que Deus é composto, né, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, essa é a ideia de Trindade, né? Um Deus único, porém, essa unidade aí é composta de 3 pessoas. E existem modelos, existem exemplos que a gente possa dar, existem, né? Eu não trouxe aqui por escrito, mas eu posso comentar. Por exemplo, nós temos o átomo, por exemplo, né? O átomo, uma das menores partículas que existe hoje. O átomo, se você pudesse ver o átomo, você veria um pequeno ponto, né? Como se fosse um pequeno ponto. Mas a partir do momento que você fosse enxergando ele mais profundamente, você ia perceber que o átomo ele é subdividido, ou seja, ele é composto por 3 partículas, né? Que é os prótons, os elétrons e os nêutrons. Porém, em um certo distanciamento, você não vai conseguir ver essas 3 partículas, você vai ver apenas um ponto. Então, é mais ou menos isso o modelo de trindade que nós temos, né? É um Deus único, composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Então, a doutrina da Trindade, ela está claramente registrada nas Escrituras Sagradas. O problema que temos hoje é que muitas pessoas, por não compreendê-la, tendem a resisti-la, né? Não somente a Bíblia testemunha a existência de um Deus trino, como os primeiros pais e também apologistas, né, da igreja também. Então a gente vai ver que algumas pessoas que até conviveram aí com os apóstolos já acreditavam nessa ideia de um Deus trino, de um Deus composto, né? Então vamos ver as evidências bíblicas do Deus Trino. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, né? Aqueles que não creem na doutrina da Trindade, eles dizem assim: essa palavra Trindade nem existe na Bíblia. Então é muito comum a gente ouvir isso aí. É verdade que a palavra Trindade não existe na Bíblia, mas o fato
da palavra não existir, não significa que a Trindade não exista na Bíblia. Então, a palavra não existe lá realmente, mas a Trindade existe. Exemplo, né? Todos nós conhecemos a palavra escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Essa palavra existe na Bíblia? Não existe. Mas a doutrina dos últimos dias existe na Escritura? Com certeza. Então, a mesma coisa é a palavra Trindade. Então, quando a palavra Trindade surgiu, no segundo século da igreja, era comum os pais da igreja falarem em seus escritos sobre a divindade do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Porque eles acreditavam que Deus era composto por essas três pessoas, né? Então, a seguir, a gente vai ver alguns desses escritos antigos que eles trazem um testemunho a respeito da Trindade, né? Vemos aqui Santo Inácio, né? O Santo Inácio ele foi consagrado pelas mãos do apóstolo Pedro. Pedro consagrou Inácio a bispo, a pastor lá da cidade de Antioquia, né? No século II, ano 110 depois de Cristo. Então, estamos falando de alguém que conviveu com o apóstolo Pedro. E ele escreveu algumas cartas, né, inclusive aos Efésios. Então, o que ele escreveu a respeito dessa ideia de Deus Trino, né? Como é que ele via as pessoas que compunham esse Deus Trino, como a pessoa de Jesus. Então, quando ele escreveu aos Efésios, ele escreveu o seguinte a respeito de Jesus. A verdade é que nosso Deus, Jesus, o ungido, foi levado por Maria em seu seio, conforme a dispensação de Deus. Então, o que é que ele está afirmando? Que Jesus é Deus. Ele chama Jesus de nosso Deus, né? Em outro capítulo, que é o capítulo 7, ele vai dizer assim a respeito de Jesus, que ele gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria e filho de Deus. Primeiro passível, depois impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é que ele vai dizer? Que Deus se fez carne, conforme João vai afirmar no capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Então, ele está dizendo aí que Jesus ele foi feito carne. Então, ele está afirmando que Jesus é Deus. Temos uma outra pessoa chamada de Atenágoras, né, que ele era de Atenas, da cidade de Atenas, na Grécia, lá no século II também. Ele foi muito famoso nesse período da igreja, entre os cristãos. Ele era um apologista. Para quem não sabe o que é apologista significa defensor, né? Então, quem defendia uma ideia, uma teoria, defendia alguma coisa, era chamado de apologista, né? Então, o Atenágoras, mesmo sem empregar essa palavra e trindade, é bastante explícito ao defini-la aí no ano 177 depois de Cristo, né? Foi o ano que ele escreveu um escrito chamado Súplica em Favor dos Cristãos. Olha só o que foi que ele escreveu e que está relacionado ao que nós chamamos hoje de Trindade, né? Quem, portanto, não se surpreenderá de ouvir chamar de ateus aqueles que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Então, nota-se aí que já no século II, né, eles já tinham esse entendimento do Deus Trino. Apesar de que essa palavra Trindade possivelmente não fosse ainda divulgada entre eles, mas o Atenágoras já reproduzia em seus escritos aquilo que já era uma crença no meio dos cristãos, que Deus realmente ele é um só, e que ele é Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. Ele é uma composição de três pessoas, né?
quando você lê esse texto aí dele, ele fala a palavra ateu, né, que os cristãos foram chamados de ateu naquela época. Por quê? Porque não criam nos outros deuses, só acreditavam em um Deus único, né? Então eles foram chamados de ateus. Então, para essa lição, o testemunho desses dois, que eu chamei aqui de pais da igreja, mas o pai da igreja era somente um, né? É o suficiente. Mas nota-se que nenhum utiliza a palavra trindade, né? Nem Inácio vai utilizar e nem o Atenágoras, né? E também outros do mesmo período deles aí, século II, praticamente não vão falar sobre essa palavra. Acredita-se que ela já começou a ser divulgada aí no século II, né? Mas nos escritos de Inácio, de Atenágoras e de outros, não se vê aí essa palavra trindade, mas já se vê a crença na trindade, no Deus trino, né? Então veja aí como essa palavra surgiu. Então, um cara chamado Tertuliano, que ele nasceu aí aproximadamente no ano 150 ou 160 depois de Cristo, né, e veio a falecer no ano 220 depois de Cristo, ele não foi um pai da igreja, mas ele foi um grande apologista da igreja. Ele era africano, nasceu ali na África do Sul, na cidade de Cartago, né? E o que a gente sabe é que ele era um advogado e que era um cara muito eloquente, falava muito bem. Ele se converteu a Cristo já com seus 40 anos de idade, e ele foi considerado o primeiro teólogo cristão a combater com clareza e intelectualidade, né, os que eram contra a doutrina da Trindade. Então, naqueles dias, surgiu aí alguns cristãos combatendo essa ideia do Deus Trino, né, como Noeto e outros, né? E muitos dos irmãos escreveram, combateram, né, argumentaram, mas nenhum deles chegou ao nível intelectual de Tertuliano. Então, Tertuliano se destacou justamente por isso, seu poder de convencimento através das palavras ou do seu jogo de palavras que ele utilizava, né? Então, todos os cristãos daqueles dias falavam dessa ideia de Deus ser composto por 3 pessoas, mas ninguém ainda havia dado um nome para essa crença. Então, Tertuliano deu o nome de Trindade. Então, é nos escritos de Tertuliano que a gente vai ver pela primeira vez esse nome sendo utilizado aí dentro do cristianismo. Possivelmente foi Tertuliano que criou esta palavra para definir a crença dos cristãos em relação ao Deus Trino, né? Então, apesar dos testemunhos dos pais e apologistas da igreja em relação à doutrina da Trindade, mas o melhor testemunho está na Bíblia Sagrada, né? Então, o Antigo Testamento ele traz aí os primeiros indícios de um Deus Trino, né? No texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando? Deus. Quem está escrevendo isso? Moisés. O verbo fazer está no singular ou no plural? Está no plural. Então, Deus está falando com alguém. Quem são essas pessoas? Então, é só através desses questionamentos que a gente consegue trazer uma interpretação aí do texto. Então, o verbo fazer, que está no plural, destaca uma comunicação entre mais de uma pessoa na criação do homem. Ou seja, os criadores do homem ali estão interagindo, estão se comunicando, né? Estão falando entre si. A questão é quem são eles, né?
Alguns sugerem que Deus, o Pai, estaria se direcionando aos anjos. Mas não há na Bíblia nenhuma referência ou um texto sequer a anjos criando alguma coisa. Ao contrário, eles fazem parte da criação, né? Então Deus, o Pai, estava se comunicando com o Filho e o Espírito Santo no ato da criação do ser humano, já que dentro do contexto bíblico, tanto Jesus como o Espírito Santo são vistos como criadores do homem, né? No livro de João, por exemplo, no capítulo de número 1, versículo 1 ao 3, vai nos informar que Jesus ele foi o autor de toda a criação. No livro de Jó, por exemplo, capítulo 33, versículo 4, de uma forma poética, ele vai dizer que o Espírito de Deus o fez, né? É claro que ele não está falando de si mesmo, ele está falando da criação do ser humano. Então, vemos aí nesses dois textos que tanto o Filho como o Espírito Santo é criador, ou seja, criaram também o ser humano, né? Então, essa comunicação mostra que Deus é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Distinta significa diferente, né? Há outros textos que também mostram aí essa distinção, essa diferença. Esses textos aí registrados, né, é para que os irmãos façam a sua pesquisa na Bíblia Sagrada e vão perceber que há uma diferença aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não são a mesma pessoa, eles são o mesmo Deus, mas não a mesma pessoa, porque sempre eles vão estar interagindo, né, se comunicando aí um com o outro, né? No Novo Testamento, né? No Antigo Testamento é possível ver a Trindade, porém, não de uma forma muito clara, explícita, né? No Novo Testamento, a revelação da Trindade é maior e também é mais evidente. A gente vai conseguir ver no Novo Testamento a doutrina da Trindade com mais clareza, né? Então, o apóstolo João inicia o seu evangelho mostrando a relação entre o Filho, Jesus, e o Pai no início da criação. No texto de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quem era esse Verbo? Esse Verbo era Jesus. Então, esse Verbo que era Jesus estava com alguém, que era Deus aí, ou a pessoa do Pai, né? E ao mesmo tempo, João vai dizer que esse Verbo era Deus. Ele não está dizendo que o Verbo, que é Jesus, era a pessoa do Pai. Ele está dizendo que esse Verbo era Deus. É importante a gente saber disso. Então, João revela não somente uma comunicação entre o Pai e o Filho, mas a divindade do Filho, Jesus, né? Então, as 3 pessoas da Trindade é revelada no Novo Testamento de forma bem clara, apesar de que alguns entendam que não há 3 pessoas, mas somente uma. Porém, nos textos a seguir mostram que essa verdade é irrefutável. Então, nós temos aí hoje grupos de cristãos que afirmam que não há 3 pessoas, mas somente uma, né? A gente chama essa doutrina de unicismo, que atualmente é muito divulgada pela Igreja Voz da Verdade. É uma igreja famosa. Aliás, ela não é famosa, né? O que é famosa é o grupo Voz da Verdade, né? Que o nome do conjunto ele traz o nome da igreja. Eles são unicistas. Eles não somente acreditam, mas ensinam que a Trindade não existe e que não há 3 pessoas na Trindade, mas somente uma pessoa na Trindade, né? Então, só que quando a gente lê alguns textos bíblicos, a gente nota-se que esse conceito aí ele não é coerente, né, com alguns textos da Escritura Sagrada. Então, vamos ver aqui no batismo, né, vamos ver aí
em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em que eu me comprazo, me agrado, me alegro, né? Ou seja, o que é que nós vimos aí? Nós vimos a pessoa de Jesus nas águas, vimos a pessoa do Espírito Santo vindo sobre Jesus e vimos a pessoa do Pai falando aí dos céus. Então, o que é que o texto mostra? O texto mostra uma relação entre eles três. Ou seja, existe três e não somente um. Não existe uma pessoa só na divindade, existe três pessoas, né? Então, essa ideia unicista de afirmar que só existe uma pessoa, ela não tem base e não tem coerência quando a gente analisa esse conceito de Deus feito pelos unicistas, baseado em Mateus 3, 16 e 17, por exemplo, né? Então, a gente vê também as três pessoas na bênção apostólica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, o que é que a gente nota aí? As três pessoas. A pessoa de Jesus, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Também a gente vê as três pessoas na apresentação dos dons. Quando Paulo vai falar sobre os dons do Espírito Santo, no capítulo de número 12, e no versículo 4 ao 6, ele diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito com E maiúsculo é uma referência ao Espírito Santo, né? E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, é uma referência a Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, uma referência ao Pai. Então, nota-se aí a presença das três pessoas, e não somente de uma pessoa na divindade. Então, vamos aqui ver os equívocos, né, quanto à doutrina da Santíssima Trindade. Então, as pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação, ou seja, não existe maior e nem menor, né? Então, muitos, por não compreenderem a relação entre as pessoas da Trindade, cometeram erros doutrinários. Um desses erros era pensar que as pessoas da Trindade estão subordinadas uma à outra, né? Então, nessa doutrina, o Pai é menor que o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, nem Deus, mas uma energia. Ou seja, o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. Essa doutrina atualmente é divulgada pelas testemunhas de Jeová. Então, as testemunhas de Jeová têm esse entendimento a respeito de Deus, onde eles vão afirmar que há um Deus verdadeiro e único, composto de apenas uma pessoa, que é o Pai. O Filho existe, mas é uma criatura, e eles ainda vão além, que eu não trouxe aí no slide, mas eles ainda vão além. Eles vão afirmar que Jesus, ele é um Deus, mas não é Deus. Um Deus com D minúsculo. Inclusive, na Bíblia, tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, em João capítulo 1, versículo 1, quando o último trecho vai dizer que o verbo era Deus, na tradução deles vai dizer que o verbo lá, ele é traduzido por palavra, né, que a palavra era um Deus com D minúsculo. Então, na crença das Testemunhas de Jeová, há um só Deus verdadeiro, que é o Pai, mas existe um outro Deus menor que ele, que é o Filho, Jesus. Então, essa crença aí é um pouco complicada. A gente não consegue ver um respaldo bíblico, né, para essa crença.
Um dos textos usados pelos defensores dessa doutrina é o de João 14, 28. Então é muito comum essas pessoas dizerem assim, não, Jesus é menor do que o Pai, logo ele não pode ser Deus. Porque João 14, 28 diz assim, vou para o Pai porque meu Pai é maior do que eu. Então é comum a gente ver isso, né? Com esse texto, eles enfatizam que o Filho é menor que o Pai, só que esquece de um detalhe. Jesus, ao encarnar, ou seja, ao vir como ser humano, ele tomou a forma de servo, ficando menor que os anjos. Então, quando Jesus ele falou isso, ele estava na forma humana, um ser humano, um ser carnal, de carne, né? Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 7, vai nos informar, Paulo vai informar que Jesus, ao encarnar, ou vir em carne, ele se transformou servo. É claro, ele como servo, ele vai dizer que o Pai é maior do que ele. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 7, o autor desse livro vai dizer que Jesus, ao vir a este mundo em carne, ele se transformou menor do que os anjos. Por quê? Porque agora ele era um ser humano. Então, se ele era menor do que os anjos como ser humano ele também seria menor do que o Pai. Por isso a gente vai compreender essa expressão, né? Então, não há maior e nem menor nas pessoas da Trindade. O que há são funções ou papéis que cada um desempenha. Então, as três pessoas da Trindade trabalham em comunhão, são uma e possuem a mesma essência, a mesma divindade, né? Ou seja, não existe maior e nem menor. Tem o mesmo poder, a mesma autoridade, porém papéis diferentes, funções diferentes. As pessoas da Trindade não são modos diferentes do Deus Altíssimo se revelar. Então, nós iremos falar que isso é uma doutrina, é um ensinamento que surgiu no século II, que foi a primeira doutrina a concorrer com a doutrina da Trindade. Então, no segundo século, um rapaz chamado Noeto, né, ele trouxe a doutrina do modalismo, que ficou também conhecida pelo nome de sabelianismo, né, devido à influência de Sabélio, um dos defensores dessa doutrina. Então, Sabélio, ele foi aquela pessoa que conseguiu fazer da doutrina ou do pensamento de Noeto, que era o modalismo, né, ficar famoso, né, a doutrina ficar famosa, conhecida. Era um cara intelectual, falava muito bem, e ele defendia muito bem essa doutrina de Noeto. Então, Noeto criou essa doutrina, porém foi Sabélio que conseguiu aí, fazer com que ela ficasse conhecida entre os cristãos, que era a doutrina do modalismo, ou seja, só existe uma pessoa em Deus que se manifestou com três modos diferentes ou maneiras diferentes, né? Então, essa doutrina afirma que Deus, no Antigo Testamento, se manifestou como Pai. No Novo Testamento, esse Pai, ele veio como Filho, e o Filho, nos dias atuais, ele veio como Espírito Santo. Então, para eles, para Noeto, para Sabélio, não existia três pessoas, somente uma. Só que, em cada situação, ele veio com um nome diferente. Então, nessa doutrina, só existe uma pessoa que é chamada de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, ao analisar alguns textos do Novo Testamento, percebe-se que a doutrina das três manifestações de Deus não se sustenta. Então, o Noeto, o Sabélio e os demais, o Praxeas, por exemplo, que seguiram e divulgaram essas doutrinas no século II, eles influenciaram tanto o cristianismo que até hoje essa doutrina existe dentro do cristianismo, né? Como eu já falei anteriormente,
A Igreja Voz da Verdade é uma delas que propaga esse pensamento. Mas será que a ideia de Noeto, de Sabélio, se enquadra em relação a alguns textos? Realmente só existe uma pessoa que foi chamada de Pai, depois foi chamada de Filho, depois chamada de Espírito Santo? Então vamos ver, né? Um exemplo é o batismo de Jesus, onde o Pai testifica do Filho dizendo: este é meu Filho amado. Se o Filho era o Pai e ao mesmo tempo o Espírito Santo, como os três podem estarem no mesmo lugar interagindo? Então, na doutrina de Noeto, que é o modalismo, nos dias de Jesus, o próprio Jesus era o Pai e o próprio Jesus, ao mesmo tempo, era o Espírito Santo. Então, como pode estar os três separadamente ali interagindo? Parece loucura a doutrina de Noeto, né? Outro exemplo é a oração de Jesus no jardim de Getsêmani. Jesus se dirige ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se Jesus era o mesmo Pai, então ele estaria orando a si mesmo. E é claro, se ele estaria orando a si mesmo, ele poderia ter atendido o seu próprio pedido. Mas, na realidade, ele vai dizer que se faça a tua vontade e não a minha. Então, nota-se ali que há duas pessoas, e não somente uma, como Noeto e Sabélio afirmou em seus escritos, em seus ensinamentos. Então, diante dos textos apresentados, nota-se que o modalismo não tem amparo na Bíblia Sagrada, né? As pessoas da Trindade não são três deuses, né? Então, aqui é outro conceito que alguns têm sobre a Trindade. Confundem a Trindade com tríade, né? Tríade são três deuses, Trindade não. Então, um conceito errado sobre a Trindade é afirmar que as três pessoas da Trindade são deuses distintos, ou seja, deuses diferentes. Essa crença é chamada de triteísmo, né? Então, os cristãos são acusados de crerem e adorarem três deuses. Esses que afirmam tal coisa não compreendem o sentido de Trindade. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, né, fazem parte desse grupo que faz essa afirmação em relação aos cristãos. Então, eles são um dos tais que nos acusam, né, de adorarem aí três deuses, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles compreendem que Trindade é uma referência a três deuses, né? Então, a Igreja de Cristo afirma e reafirma a existência objetiva de três pessoas da Trindade. Então, nós afirmamos que há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma unidade composta e perfeita de Deus. Mas o que é uma unidade composta? Então, essa é a nossa crença. Nós cremos que Deus é uma composição de pessoas, né? É uma unidade, mas uma unidade composta, né? Mas o que é essa unidade composta? Então, a ideia de unidade composta, ela surge no nome Deus. Em hebraico, Elohim. Em hebraico, há duas palavras para Deus em português, que são Elohim e Elohá. Elohim é a forma plural de Elohá, mas o significado é o mesmo, né? Significa Deus. Elohá é como se fosse o singular, né? Então, Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com o nome hebraico Elohim. Em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, né? O verbo aí criou, o verbo criar, ele está no singular, e o sujeito aí, que é Deus, ou Elohim, em hebraico, está no plural. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Já que Elohim é plural,
por que não foi traduzido para o português como deuses, né? Essa tradução ela é feita no Livro dos Mormons. O Livro dos Mormons tem um livro chamado o Livro de Abraão, e no suposto Livro de Abraão, que está no Livro dos Mormons, ele vai contar aí a história da criação. E lá eles vão traduzir esse mesmo texto aí, no princípio criou Deus o céu e a terra, como deuses, né? Utilizando aí literalmente o plural. Então vai se ler lá no livro de Abraão o seguinte: no princípio criaram os deuses os céus e a terra. Então, eles trazem dessa forma. Mas por que a Bíblia não traz dessa forma? Porque que nenhuma tradução traz a palavra deuses, já que Elohim, em hebraico, é deuses, está no plural, né? Bom, justamente porque o verbo criou está no singular. Então, entende-se que em Gênesis 1:1, Elohim é uma referência a um plural de pessoas. Nós sabemos que, de acordo com a gramática, para que a palavra Deus aí viesse no plural, o verbo também deveria vir no plural. Então, o verbo criar, que antecede aí a palavra Elohim, também deveria vir no plural, mas ele não vem. Por quê? Porque Elohim, essa palavra aí, não é um plural da própria palavra, mas é um termo coletivo, é um termo que está relacionado a uma composição de alguma coisa, de mais de algum elemento, né? Essa referência do plural desta palavra, na realidade não é o plural em si da palavra, né? Mas nos dá uma ideia de que esse Deus aí é um plural de pessoas. É isso que a palavra nos dá a entender. Elohim é uma referência a um plural de pessoas. Então, embora o nome Elohim por si só não prove a unidade composta, né, de Deus, mas o contexto apoia a unidade composta de Deus. Por exemplo, no livro de Gênesis, né, façamos, né, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, tudo está no plural. Façamos. O nome lá, Deus, é Elohim. Então, esse Elohim está falando com alguém. Então, há uma ideia de composição de mais de uma pessoa, né? Em Gênesis 3:22, o próprio Deus, Elohim, vai dizer: eis que o homem é como um de nós. Olha só, novamente aí o plural, nós, né? Gênesis 11:7, o próprio Elohim vai dizer: desçamos e confundamos. Então, quem está falando aí? Deus, Elohim. Essa pluralidade de pessoas aí é que está falando, por isso que os verbos estão aí no plural. Então, entende-se que Elohim é um plural não da palavra, mas um plural das pessoas que compõem esse Deus. Então, apesar da Trindade não significar três deuses, mas cada pessoa da Trindade é Deus. Né? Então, vimos aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, né? O Pai é chamado de Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Mas em João, capítulo 1, versículo 1, Jesus vai ser chamado também de Deus, né? O Filho vai ser chamado de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E existem outras infinidades aí de textos do Novo Testamento, também apontando Jesus como Deus. Em Atos, capítulo 5, versículo 3, também vai nos informar aí que o Espírito Santo, ele é chamado também de Deus. Como diz o texto, então disse Pedro, né? Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Nota-se que ora Ananias e Safira vai mentir ao Espírito Santo.
E, ao mesmo tempo, Pedro vai dizer que essa mentira foi feita a Deus, né? Temos um outro texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde o texto vai dizer que o Espírito Santo é o Senhor, o Deus. Então, o que é que a gente vê, o que é que a gente nota, o que é que a gente percebe? Que realmente Deus, ele é uma composição de três pessoas, onde essas pessoas são definidas em alguns textos como sendo Deus, porém não são três deuses, né? São três pessoas que carregam em si a mesma divindade. Então, nossa conclusão, né? Nesta lição estudamos a Santíssima Trindade. Você deve ter notado ou percebido, né, que não se trata de um assunto simples e sim complexo, né? Mas, de acordo com o que você aprendeu, defina a doutrina da Trindade com as suas palavras. Então, no grupo aí do WhatsApp, você vai interagir com o seu líder, com os demais novos convertidos, sobre o que você entende, o que é que você compreende sobre Trindade. Então, você vai utilizar as suas palavras, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu espero que essa lição tenha sido uma bênção para a tua vida. A paz do Senhor Jesus.